dia. Que este dia, que esta quarta-feira, seja um dia muito feliz no aspecto pessoal e no aspecto profissional para os caros amigos. Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, para lhes passar uma visão do que está acontecendo, o que aconteceu essa noite no mercado, ontem dia na Ásia, o que está acontecendo agora na Europa e as probabilidades do Brasil para o dia de hoje. As bolsas asiáticas fecharam em baixa, exceto a Coreia. A Coreia fechou em alta, o restante todo em baixa. Já a Europa, no momento, está toda em alta. Os Estados Unidos, o S&P, o Nasdaq, o S&P e Nasdaq devem vir para baixo. O Russell para cima, Dow Jones para cima. A Bolsa Americana acumulou, digamos, resultados muito bons nos últimos meses e agora parece que está partindo para uma correção. No Brasil, a previsão é de estabilidade ou de leve baixa ainda. Não há, assim, sinais de alta retomada. O petróleo, no momento, está sendo operado a 69,30 em Nova York, o Brent, e com a tendência de alta. O dólar está sendo negociado no Brasil a 5,44. Não há motivo para a valorização do real. Deve, pelo menos se não acontecer fatos novos, permanecer por aí nos próximos dias. O ouro está a 1,778, uma leve baixa. A prata, 26,43. Os metais duros estão mistos e as commodities estão fortemente para cima. Sorte do Brasil, porque hoje as commodities são a nossa salvação. A agricultura, a pecuária, que nos anos 50, 60 e 70 era relegada a um campo de pouca importância. Eu, nessa ocasião, principalmente na década de 60 e 70, eu era fiscal de uma grande instituição e a agricultura e a pecuária era absolutamente, conforme eu já disse em outros vídeos, embrionária. Mas eu tinha muita fé, tanto é que quando fui um dos coordenadores, diretores da Unifran, eu criei o curso de agronegócio contra a vontade de todo mundo, na época. E hoje se vê o valor do agronegócio. Nessa segunda parte, depois dos índices, eu vou falar alguns assuntos gerais e depois eu falarei alguma coisa atendendo aos alunos que me pediram por e-mail. O interessante que a gente começa essa parte é com o Gustavo Lima, que há poucos dias no YouTube anunciou o que eu chamaria de pirâmide, que dá um rendimento de 5% ao dia, além de bonificação dependendo do resultado. Ou seja, é uma coisa estranha, porque eu não conheço, na minha idade, nada que dê 5% ao dia. Mas muita gente vai nessa. Afinal de contas, é o Gustavo Lima. A Vale do Rio Doce, para analistas, ela poderá chegar a mais de 800 bilhões no valor. No momento, ela está valendo próximo de 600 bilhões. A ação está oscilando em torno de R$ 110 e a estimativa de que ela chegue, para alguns, a 158, para outros a 133, para outros a 122. A minha recomendação aqui não é de compra, é análise. Cabe a você decidir. Eu acho que lucros extravagantes são perigosos. É aquele ditado comum que a galinha enche o papo de grão em grão. Então, eu tenho lá minhas dúvidas. A carteira de valor, que é apoiada por diversas corretoras, indica 10 ações que devem ser compradas para maio. Logicamente, a Vale está em primeiro lugar. A Gerdau, em função da indústria de construção, em segundo lugar. Em terceiro lugar está a Petrobras. Quarto lugar está o Bradesco. Quinto lugar está a B3. Sexto lugar está o Itaú Unibanco. Sétimo lugar, o BTG Pactual. Oitavo lugar, Lojas Renner. Nono lugar, a Localiza. 10º lugar, a Cyrela. A Cyrela, que é uma grande construtora. Então, essas são as recomendações
feitas pela carteira Valor e por outros analistas. A carteira Valor é mais ou menos apoiada por umas 12 a 15 corretoras. Então, ela tem, vamos dizer, uma representatividade muito grande. Bom, indo agora a falar sobre, voltando ao mercado financeiro, eu parei quando eu disse que na Holanda, mais ou menos em 1400, foi criado o Banco Central, que depois foram criados, cada país, o seu Banco Central, que tinha com a finalidade regular e controlar o mercado financeiro. Parece que com Bitcoin, os bancos centrais não estão chegando lá, ou seja, não existe esse controle. Tanto é que há uma série de ataques contra o Bitcoin. Então, hoje o sistema financeiro está regulamentado para analisar, controlar as operações comerciais e financeiras. O mercado de capitais, ele existe para oxigenar as empresas com as ações vendidas do mercado. Né? E me perguntaram sobre as análises do mercado de capitais. Tem dois tipos de análise mais comum. A análise técnica, que leva em conta o volume, a tradição do papel, os aspectos micro e macroeconômicos, a história do papel, a tradição. E a análise fundamentalista, que vai para a análise gráfica. No fim, as duas mais ou menos se encontram. Eu sou mais pela análise técnica, porque ela leva em conta as políticas, a economia internacional, a economia de mercado e assim sucessivamente. Mas você analise e faça conforme você achar melhor. Eu acho que as duas te dão mais segurança para as suas atividades. Tenha um bom dia, faça bons negócios, lembre-se de muita prudência. Okay? O mercado oferece alternâncias muitas vezes desagradáveis. Okay? Tenha uma boa tarde, bom trabalho, bom proveito.